Salve, salve nação rubro-negra, boa tarde. Que jogo foi ontem, hein? Que jogo foi aquele do Flamengo? Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, segundo os comentaristas. Eu também acho que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Aquele gol que o Alcaraz perdeu, hein? Minha Nossa Senhora. Vamos acompanhar mais uma notícia do Flamengo. O que os analistas estão falando, o que os repórteres estão falando sobre o nosso Mengão. Vamos lá. Ontem parecia Halloween, terrorismo, nervosismo. Tava daquele jeito, um jogo maluco lá e cá entre Inter e Flamengo. O Mengão dominou a primeira etapa, o Colorado no segundo tempo mostrou as caras. Torcida nervosa, preocupada. Flamengo reserva, enganaram, hein? O golpe tá aí, cai quem quer. 1-1. Famoso jogo aberto, né? Beleza. O primeiro minuto já indicava, seria um jogo quente. Com menos de 60 segundos, Thiago Maia interceptou o passe de Léo Ortiz e assistiu Borré. O colombiano cortou e finalizou, mas Varela tirou em cima da linha. Instantes depois, o Flamengo respondeu com Bruno Henrique. Tirou a marcação de Bernabé e finalizou para fora. Na combinação Gonzalo Plata e Gerson, o rubro-negro chegaria ainda outra vez. Em um dos principais embates do jogo, Wesley balançou Varela e cruzou. Tabata de cabeça mandou no travessão. O Flamengo não deixou barato e se lançou ao ataque outras vezes. A finalização de Pulgar parou nas pontas dos dedos de Rocher. Já o cruzamento de Ayrton Lucas parou nos braços de Thiago Maia dentro da área. Pênalti para o Flamengo. Alcaraz contra Rocher, vantagem para o rubro-negro que foi para o intervalo com 1-0 a seu favor. A segunda etapa garantiu ainda mais emoções como a primeira, com as duas equipes disputando cada centímetro de campo. O enfrentamento manteve a constância com chances para os dois lados. Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. Faltava ainda uma polêmica para o jogo ficar completo. Em lance pela esquerda, Bernabé cruzou e a bola tocou no braço de Varela dentro da área. O Inter pediu pênalti, mas nada foi marcado. O jogo do Palmeiras com Fortaleza e outros jogos que a bola bateu da mesma forma na mão e foi pênalti. É o velho debate dos critérios, né? A questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros. É o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. Minutos finais de partida, mas o duelo entre Inter e Flamengo reservaria ainda uma redenção. Ener Valencia recebeu de Wanderson nas costas da defesa flamenguista e finalizou rápido. Indefensável para Rossi. O Inter empatava o jogo a poucos minutos do fim. Com os gols nos finais do primeiro tempo e da segunda etapa também, Inter e Flamengo viram o placar ficar igual. E a tabela também, 1 ponto para cada um. Nunca comemoramos empate, né? Pelo menos eu penso assim. E agora, claro que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. Mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, e infelizmente não conseguimos segurar o resultado. Empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil. E o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. Pode sim pensar em título. A melhor coisa desse jogo, o golaço do Ener Valencia, jogada bem trabalhada. O Inter realmente está entrosado, está mostrando um futebol de qualidade. O Flamengo na primeira etapa foi para cima, criou as melhores chances, só que fisicamente morreu
entre aspas, o segundo tempo, sentiu o peso da partida. O Filipe Luís só fez 2 substituições, vários jogadores tomaram cartão amarelo e o Inter se aproveitou e no segundo tempo, aí sim, melhor. Aí praticou melhor o seu futebol, com as alterações, foi para cima, acreditou primeiro no empate e até numa virada, que não aconteceu. Agora, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Esse 1-1, porém tem lances polêmicos, mas primeiro vamos falar da partida. O recorte dos 2 tempos, esse primeiro tempo com o Flamengo, até o Inter começa bem, né? Com quase 1 minuto de jogo já saiu o primeiro gol ali. Mudaria completamente a postura do Flamengo. Eu acho que as jogadas do Flamengo foi muito mais por erro técnico na construção do Internacional do que próprio mérito do Flamengo. Mas, enfim, o Flamengo foi se sentindo mais confortável no primeiro tempo. O segundo tempo já foi diferente. O Roger deve ter dado uma bronca no vestiário. Porque nessa fase do Internacional, acho que foi não que tenha sido também um primeiro tempo horrível do Internacional, mas abaixo... Mas deu chances para o adversário. Mas abaixo do que o Internacional vinha apresentando nos últimos jogos. Eu não achei que foi horrível o primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi um Internacional que a gente já está acostumado nessas últimas partidas. Então, esse resultado de 1-1, para mim, foi justo. E dá para ver que o Flamengo já evoluiu com o Filipe Luís, é pouco tempo de trabalho. E para quem pensava que o Mengão só se preocuparia com a decisão da Copa do Brasil... não é? Não deu chance para o Colorado de pegar a própria posição do Flamengo. Agora, lances polêmicos. Vamos começar, então, pelo pênalti marcado para o Flamengo, cometido pelo Thiago Maia. Alguma dúvida? Zero dúvida. Polêmico, não teve lance polêmico na partida, não. Para mim, ó, você vê o Ronaldo até mandou lá no grupo, né? Você vê a reação dele, ó. Ele já cai já se entregando, já com a bola bater no braço dele. Para mim não teve polêmica nenhuma na penalidade, não. Tem polêmica no que o Thiago Maia vem fazendo. Ele fez pênalti contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians e agora esse pênalti contra o Flamengo tem que dar uma seguradinha. Volante dentro da área tem que se cuidar. Você sabe disso, não é? Para não cometer pênalti que tem virado uma constância. Agora, esse lance eu discordo veementemente de você. Para mim tem lance polêmico sim. E esse do Gerson no Wesley, essa cotovelada, se fosse em qualquer outro lugar do campo, era no mínimo para um cartão amarelo ou até para uma expulsão. Então isso aconteceu na área e a arbitragem ignorou esse lance. Você acha polêmica esse lance aí? Mas muito polêmico. Para mim é pênalti. Polêmica nenhuma, porque é pênalti. Você acha polêmico isso aí? Pênalti. Pênalti assim, pênalti escancarado, claro, líquido e me revolta o fato da arbitragem, principalmente do VAR, porque o Davi Lacerda, ele estava usando um critério de deixar o jogo correr. Foi ótimo, lá e cá. Hora o Flamengo atacava, hora o Inter. Faltinha, falta, não tem faltinha. Ou é falta ou não é falta. Ele não marcou, fez esse critério, mas para mim ele se equivocou. A gente vai cair naquela discussão do critério, né? Que a gente vem falando muito nessa... Mas não tem critério, falta ou não é falta? Existe meia falta, tem critério, falta mais ou menos, não, mas é tem falta critério, ou não sim. é falta? Tem critério sim, a gente discute muito do critério da arbitragem aqui. Um árbitro apita umas coisas, os outros árbitros não apitam umas coisas. Mas não deveria apitar, Denilson, deveria ser uma coisa constante, coerente e obedecendo a regra. Falta dentro da área é pênalti. Aí eu concordo com você. Isso não tem critério, isso aí é regra. Deveria ser assim. Deveria ser assim, mas não é assim. A gente discutiu recentemente aí o pênalti do Pikachu. Agora, o lance é muito parecido com esse que aconteceu com o Varela, que é o próximo lance. Uns árbitros dariam, outros não. Ontem eu já vi várias pessoas opinando que sim, outros que não. Enfim, mas é um lance em que pega no cotovelo dele, não é? Muita gente fala que ele estava recolhendo esse braço, que se fosse no outro braço, era um pênalti claro. Esse eu até acho discutível. Agora eu concordo com você. Por exemplo, o lance do Gerson, que você está falando do pênalti e tudo mais, com firmeza, fora da área ele teria dado o cartão amarelo, porque os árbitros nesse tipo de lance fora da área têm dado o cartão amarelo. Ou vermelho, dependendo. A gente já viu várias expulsões aí nos últimos 20 Que, na minha jogos. opinião, não seria o caso, né? Porque ele não faz o gatilho e tudo mais. Mas fora da área, realmente, aí nesse caso você tem razão que ele provavelmente teria dado o amarelo. Se ele desse o cartão amarelo é porque foi uma falta ou uma agressão. Exato, então, isso aí seria pênalti, né? Agora... O jogo atrasado entre Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro finalmente aconteceu e, olha, valeu demais a pena esperar. Pensa num jogo bom. O Gustavo Berton pensou. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Inter e Flamengo ficaram no 1-1 aqui no estádio Beira-Rio, num grande jogo de futebol, e isso dito pelas duas partes, com os dois times atacando. Aliás, o Inter quase abriu o placar logo no início do jogo, num erro da saída de bola do Flamengo. O Borré quase fez 1-0, o Varela tirou quase em cima da linha. Depois o Rodrigo Tabata, numa cabeçada do cruzamento do Wesley, acabou acertando o travessão. O Flamengo também criou bastante no primeiro tempo, principalmente com o Bruno Henrique. Primeiro ele chutou cruzado, a bola acabou indo para fora, e na segunda uma cabeçada que passou muito perto do gol do goleiro Rocher.
Até que no finalzinho do primeiro tempo, cruzamento que vem da esquerda, o Thiago Maia se atrapalhou, acertou com o braço na bola, a arbitragem marcou pênalti, que o Alcaraz bateu com perfeição, fazendo o Flamengo 1-0, e esse foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Inter voltou melhor. O Roger mexeu no time, colocou Wanderson, Gabriel Carvalho e principalmente Ener Valencia. O Inter não criou tantas chances, até quem perde um gol no final da partida é a equipe do Flamengo. Poderia ter matado o jogo quase a 40 minutos, a bola acaba indo para fora. Mas o Inter no volume chega ao seu gol, no passe para dentro da grande área, o Ener Valencia chutou cruzado, empatando a partida, fazendo 1-1 e dando números finais. Eu repito, esse grande jogo que a gente assistiu aqui no estádio Beira-Rio. Vamos ouvir as duas partes, tanto o lado colorado quanto também o lado do Flamengo, falando a respeito desse jogo, desse 1-1 aqui no Beira-Rio. Mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando, as duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, e infelizmente não conseguimos segurar o resultado. Agora, é muito rápido, o futebol é muito rápido. Amanhã vamos tentar, hoje, aliás, já tentar melhorar esse ambiente, esse estado anímico dos jogadores, porque tem uma final domingo na frente da nossa torcida e, obviamente, que todos eles querem jogar. Bom, as duas equipes ficaram no mesmo lugar na tabela de classificação. O empate manteve o Flamengo na quarta colocação dentro do G4. O Inter é quinto, poderia ter ultrapassado o Flamengo, não ultrapassou. O Colorado zera os seus jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. Foram 5, 2 vitórias, 3 empates, sem nenhuma derrota, e chega a 12 partidas de invencibilidade nesse Campeonato Brasileiro. Agora tem 2 partidas em casa contra Criciúma e também Fluminense. O Flamengo, claro, começa a decisão da Copa do Brasil no Maracanã, contra a equipe do Atlético Mineiro. Um abraço a todos, até mais. E eu estou de volta aqui justamente porque nós tivemos polêmica no Beira-Rio. Primeiro pênalti marcado para o Flamengo. A mão na bola do Thiago Maia. Essa, para mim, não tem polêmica. O Thiago Maia, o jeito que ele vai na bola, que ele se joga na bola, o braço está ampliando o espaço corporal de forma antinatural. Pega no braço dele, ali sim é uma ação de bloqueio, e para mim o pênalti foi muito bem marcado. Mas o Inter reclamou também de um toque do Gerson em Wesley. Eu acho que esse é o ponto. A regra fala em golpear o adversário de forma imprudente. Imprudente é quando você acerta, né, com o braço, com a mão, muitas vezes o rosto do adversário, e de forma imprudente é quando ele age sem atenção, sem precaução. E aí, para mim, o imprudente acontece nesse lance. Dentro da área, a falta vira pênalti. Para mim, pênalti não marcado. O imprudente, na regra, não gera cartão. Para mim, era um pênalti sem cartão amarelo. E normalmente a gente vê os árbitros dando esse tipo de falta. Aí sim eu acho que a arbitragem errou. Depois nós temos outra reclamação colorada no lance de linha de fundo, que a bola toca no braço do Varela. Esse, para mim, por mais que ele se joga, ele está tentando recolher o braço, ele recolhe esse braço, o esquerdo no caso, né? Porque o direito está ampliando o espaço corporal, mas a bola bate no braço esquerdo que ele está recolhendo, e aí não há infração. Até lembra um pouquinho o lance do final de semana do Palmeiras e Fortaleza, onde a gente também chegou à conclusão que não era penalidade, que o jogador tenta recolher o braço. E teve ainda o Valência caindo após uma dividida com o Rossi, né? Ali no ataque, mas para mim o lance normal, o Rossi sai muito bem na bola, toca primeiro a bola e não há penalidade nenhuma. Neste lance o árbitro acertou. Para mim, de 4 lances polêmicos aí, teve um erro de arbitragem, que foi o toque do Gerson em Wesley, que poderia ter sido sim marcado a penalidade. Tá bom, pessoal?
Até a próxima, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado, Renata Ruel. Aí os 6 primeiros colocados. Olha que maravilha, agora todo mundo com 31 jogos. Quem tem toque agora tá tranquilo, né? Exatamente, quem tem toque agora não vai precisar se preocupar. O Botafogo é o primeiro com 64 pontos, 3 à frente do Palmeiras, completando o G4, Fortaleza e Flamengo. O Internacional perdeu a oportunidade de ultrapassar o Flamengo e entrar no G4, o Internacional à frente do São Paulo, que é o 6º colocado. E aí a curiosidade, hoje aniversários, a partir de domingo, o Colorado vai torcer para o Flamengo, Elton, na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, porque se o Flamengo for campeão, o G4 vira G5. Exatamente. E talvez pense um pouco no Botafogo lá na frente. E daí vira G6. Exatamente. Então, para a gente resumir esse jogo, o primeiro tempo do Internacional foi razoável e melhorou no segundo tempo. E do Flamengo bom no primeiro tempo. E o do Flamengo foi bom no primeiro tempo. Achei o empate justo, Plihal, porque foi um jogo onde o Felipe Luiz tentou de novo imprimir aquele ritmo de intensidade para buscar a bola no campo de ataque, tentar resolver rápido o jogo. Fez 2 substituições apenas na partida, pensando no fim de semana, né? Então ele estava gerenciando esses minutos, né, dos seus jogadores, pensando nesses 2 jogos. E o Internacional já tem personalidade suficiente para jogar se impondo dentro e fora de casa. Jogando em casa, principalmente, acabou sendo um time que buscou o jogo. O Roger recuperou alguns jogadores que melhoraram muito seus rendimentos, o Vitão na defesa, o Wesley na frente, né? O Tabata, que é um jogador que até foi um pouco abaixo hoje, mas tem sido importante, o Ener Valencia, que entrou e acabou sendo decisivo. Então é o Internacional que se coloca nesse momento do campeonato como postulante a Libertadores, eu acho que até sem olhar, sem torcer para outros times nas finais. Tem condições de ficar entre os 4 melhores, porque o Roger conseguiu fazer o Internacional voltar a jogar melhor. E o Flamengo tem agora um desafio e um jogo espetacular contra o Atlético, né? Primeiro de 2 jogos. Copa do Brasil são 2 jogos, que maravilha. Domingo e domingo. E o Flamengo tem um desafio contra um adversário que também tem a Libertadores agora, né? Para olhar como horizonte, e vai ser um desafio espetacular. Primeiro domingo. Então é isso, nação. Essas são as notícias do Flamengo. Se inscreva no canal, ative o sininho e todo dia vamos estar postando aqui notícias do Flamengo. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.